Nossa, um papo com bola. Bola é um. Enfim, tem uma tradição aí, né? Tem uma história lá do sul, dos primórdios aí, né? Da astrologia no Brasil. Ele tem um olhar peculiar, assim, ele é extremamente inteligente, então ele trança várias linguagens, assim. Ele falou sobre a mancia e a logia, astromancia e astrologia. No começo eu falei assim, nossa, o que ele quer dizer com isso? Mas ele trouxe um entendimento, que eu não sei se é todo mundo que vai alcançar, sobre uma transcendência na leitura do mapa. Não só na parte técnica, mas no sentido assim de uma. Eu entendo que é quando a gente consegue alcançar, né, um estágio maior assim de interpretação, que vai além da cognição, né, direta. Muito legal. Vou adorar. Vamos lá bater o papo. Bola. Papo aí. Fala, Bola, tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que está, cara? Beleza? Tudo. Seja bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Oh, o prazer é meu. Tranquilo. Muito legal aí poder bater esse papo. Enfim, vamos lá. O povo vai chegando, a gente vai esquentando os tamborins aí. Eu vou pedir para você se apresentar, né? Falar de você. Enfim, aí enquanto a gente vai dando o tom da conversa aí. Bom, eu nunca quis ser astrólogo, né? Isso era uma coisa que não estava nos meus planos, né? Eu era jornalista e minha intenção era aprender o suficiente para mim mesmo e, quem sabe, é, compartilhar com meus amigos ou pessoas próximas, né? É, num modelo mais ou menos parecido do meu avô, que é o João Carlos Arres, né, era um canceriano com ascendente em Aquário, a Lua em Libra. Ele, na casa dele, quando eu tinha 12 anos, foi que eu tomei primeiro contato com a astrologia. Ele tinha livros lá, um deles chamava-se Astrologia Cabalística, do Francisco Valdomiro Lorenz, que era um polonês que veio para o Brasil e fazia uma versão cabalística. Ele, inclusive, publicou várias coisas na Revista do Pensamento, né? E aí, quando eu peguei esse livro ali na biblioteca do meu avô, eu abri e procurei o meu signo, né? Daí o do meu irmão, peixes, sonhador, sensível, emotivo. Aí minha irmã, leonina, né? Centralizadora, dominadora. E aí eu lembrei que eu pedia o relógio despertador emprestado e ela não gostava, né? Porque depois entendi, né, que as pessoas de Leão gostam de ter seu território, né? E minha mãe, que era sagitariana, uma mulher muito guerreira, meu pai taurino, uma pessoa doce, assim, né? Um sujeito que nunca levantava a voz, nunca bateu em nenhum filho, e sempre ele era ascendente de Gêmeos, né? E tinha Júpiter e Urano em Aquário. E ele tinha uma mentalidade assim muito ampla e quando eu tinha 13 anos, por exemplo, ele me falou que meu avô tinha dito para ele que 64 teria um golpe militar, que seria um ano muito difícil em negócios. E eu fiquei assim, né? Como ele falou isso, né? E tal. E no dia 1º de abril de 64, meu pai entrou no meu quarto e falou: Olha, aquelas coisas que a gente conversa, né? Que ele me explicava o que era capitalismo, marxismo, comunismo, socialismo, todos os ismos. Ele era muito ligado em todos esses aspectos e ele falou: Não converse com ninguém sobre isso que a gente fala, porque senão eu posso ser preso. E aquilo, meu pai era um ser muito reservado, assim, nasceu com Saturno na primeira, muito na dele. Para ele falar aquilo, eu pensei, bom, isso aí é sério, né? E realmente, aí tive vários amigos que os pais foram desaparecidos, né, entre aspas, e eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Então, conectou, né, com, com esse meu... Eu já tinha uma certa sensibilidade. Ele faleceu, meu avô, a gente foi lá para a cidade que ele morava, General Câmara, e eu não queria vê-lo morto, então eu fiquei lá na rua vendo os carros, e eu tinha desenvolvido um sistema de somar e subtrair números e com eles fazer previsões para mim mesmo.
eu tinha desenvolvido uma numerologia, né? Ou a numeromancia, sem saber que existia isso. É uma coisa que eu deduzi, que os números tinham quantidades, mas também tinham qualidades, né? O 1, né? O primeiro, o 2, a dualidade, o 3. Eu fui desenvolvendo um raciocínio tosco, assim, né? Bem primário. E aí eu saí subtraindo, somando aquelas placas, aí cheguei numa que a combinação de números era muito estranha, assim, achei uma combinação e gravei aquela placa na minha memória. Aí quando a gente foi embora, depois que meu avô foi enterrado, foram todo mundo, e nós somos os últimos praticamente a voltar, e na estrada, no meio do caminho, tinha um acidente enorme, um carro embaixo de um caminhão, e quando o meu pai passou bem devagar com o carro, do lado, assim, tinha muita gente, né? Tinha muita confusão, eu vi a placa do carro, e era aquela que eu gravei. Daí eu disse para ele, pai, esse carro estava lá no enterro do avô. E aí ele parou o carro assim, ele deu um impacto nele, e daí ele se virou para mim, tu tem certeza? Eu digo, tenho. Nasci com Sol em Capricórnio, Trígono Saturno em Virgo, né, na 11. Então, eu dei aquilo e ele falou dele, estacionou o carro, foi lá ver, era um primo dele, a esposa tinham morrido ali naquele acidente, né? Não sei que houve, que ele se, não sei se ele dormiu na direção, se o que aconteceu, que ele entrou embaixo do caminhão com tudo, assim, né? Então aquilo ali foi uma outra coisa que me marcou, né? E ele ter acreditado em mim, ter me dado aquele aval, né? Ter me escutado, foi uma coisa que me fortificou, né? Para essas questões, assim, eu sempre passei a ter mais segurança de que era possível, né? Você captar, ou perceber, ou sonhar, ou enfim. Ô, E Bola, sim, deixa eu te falar um negócio, assim, eu sagitariano, né? Ascendente em peixes e tenho licença poética para dar uma viajada, assim, né? E aí o que que acontece? Você fala desse lance de você conseguir desenvolver esse método, eu tenho para mim, né, da minha percepção simplória, né, que isso é como se fosse um recordar, assim, do espírito, ou de algo além. Você acha que é muito longe disso, não? talvez não com essas definições que você dá, pode ser uma versão, né, disso, porque toda, de alguma maneira, toda a memória da humanidade está aí no ar, né? Então, isso pode ver que é muito comum que o prêmio Nobel seja dividido entre vários grupos em países diferentes, de pessoas completamente desconectadas que estão fazendo a mesma pesquisa e chegam nos mesmos resultados, né? Então tem alguma coisa no ar, digamos, né? Que acho que tudo aquilo que é pensado, que é praticado, que é cultivado por muito tempo, acaba gerando algum tipo de energia, né? De frequência que eventualmente as pessoas podem é, Acessar. perceber, acessar, perceber, sonhar, assim. Então, basicamente, assim, a primeira questão que me moveu, assim, e que me move até hoje, era a questão dos padrões, né, das repetições, e por que que certas coisas acontecem e outras não, né? Por que que certas pessoas têm determinados destinos e trajetórias e outros, né? E isso sempre foi uma coisa que me interrogou, assim, que me questionou, né? Então, eu acho que e a humanidade vem, né, elaborando essas coisas todas e transmitindo para novas gerações. Quer dizer, uma das coisas que marca a nossa espécie é a capacidade de criar cultura e de transmiti-la para os seus descendentes, né? E só recentemente que eu me dei conta de vendo uma palestra no YouTube, né, de um sujeito dedicado ao estudo, né, da evolução das espécies. Ele coloca o seguinte, que a domesticação do fogo
e com ela e com essa domesticação ter conseguido cozinhar os alimentos e amolecê-los para serem mais fáceis de mastigar e digerir, deixou um tempo livre. Ele falou assim, fazer comparação com o macaco. Os chimpanzés passam 8 horas do dia mastigando, os gorilas, os babuínos, né? Então, os nossos parentes mais próximos gastam tempos enormes para amolecer aquelas fibras, né? Então, a cozinha foi o que acelerou a mastigação, a digestão e deixou a cabeça livre para outras coisas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa acumulada e transmitida, e até o ponto também de ser genética, né? Eu acho que não se limita a um campo assim subjetivo. Eu acho que o corpo humano, no final das contas, é um aglomerado atômico vibratório, né? A gente vê como uma forma estável, mas se você tiver uma visão de raio-x, uma visão nuclear, você vai ver tudo vibrando, as mesas, as cadeiras, as paredes. Na real, tudo está fluindo e está passando e está acontecendo, né? A gente tem essa noção de uma realidade, entre aspas, né, estável, mas na real está tudo fluindo e está tudo entrelaçado. Não existe separação, né? É uma ilusão para que até funcione, né? Porque essa necessidade de preservar essa aparência, né? A sobrevivência é uma das pulsões básicas. E a outra é de passar para frente, né? A reprodução e a transmissão de cultura. Então, nos erguemos nas patas de trás, liberamos as da frente para fazer tecnologia e transformamos grunhidos em linguagem articulada, né? Então, as outras espécies não têm essa necessidade, talvez, né? Não é porque eles são menos do que nós, mas são diferentes e não desenvolveram essa condição, né? Então, acho que é interessante, né, como é possível que as culturas primitivas, né, ou originais, elas chegaram a percepções, né, e a visões. Por exemplo, a matemática fractal, né, que diz respeito a que no universo a natureza sempre se copia e se manifesta repetindo padrões, repetindo modelos, é mais ou menos o que é a astrologia, entendeu? Assim, se você for olhar, nós estamos nos repetindo, né? Então, faz sentido. A natureza, se você for olhar um ramo de uma samambaia, você vai ver que cada folha é uma mini samambaia, uma micro samambaia que vai se repetindo ao infinito, né? Então, da mesma maneira, essa distribuição em signos é como se fosse uma forma que a natureza adota de manifestação e que está em nós mesmos. Não é uma coisa que é um carimbo ou uma influência, né? Não é uma instância dos astros que determina que tu vai ser isso ou aquilo. Mas assim como os astros têm uma certa ordem, né? Órbitas e formam distâncias e ângulos entre si, a vida humana também tem uma certa ordem. E essas ordens podem ser comparadas, né? Como pode ser comparado também com um jogo de búzios ou com um jogo de tarô. Quer dizer, você pode espelhar essa ordem e desordem com que a natureza se move em diferentes espelhos. Então, para mim, a astrologia, o tarô e os búzios e as borras de café e a leitura dos fígados das aves, né, que os romanos faziam, é tudo diferentes maneiras de tentar entender os padrões da natureza, né? Porque entender padrões e se programar para elas é uma coisa muito importante para a sobrevivência da espécie e de cada um, né? Todo mundo quer
saber, né, de algum jeito, né, por exemplo, o Ibope, né, pesquisa de opinião, é uma necessidade, né, de tentar saber com antecipação as previsões do tempo, né? Então, outro dia me convidaram para um evento de astrologia que seria feito ao ar livre e eu estudei também meteorologia, né? Eu fiz faculdade de meteorologia, não completei, mas fiz. Aí eu fui olhar, era águas de março, né? E uma quadratura da Lua lá com Netuno. Aí eu liguei para a pessoa que me convidou e perguntei, vem cá, vocês olharam a previsão do tempo que esse dia vai chover à noite. Então, aí cancelaram o evento. Então, a necessidade disso, né? Para as colheitas, para as guerras, né? Para as inundações. Então, lá na Mesopotâmia, por exemplo, né, a coisa era mais séria, porque era um trabalho feito direto para o rei. E se errasse, perdia o pescoço, né? Era uma coisa bem mais Era mais exigente do perigoso, que é né? hoje. Era mais perigoso, né? Bem mais, era uma coisa que realmente o sujeito tinha que. E era Saber o que e estava ali falando. começa, né, a diferença, né? Porque você subia no zigurate, naquele templo de 7 andares, cada um representava um astro. E lá no alto ficava o astromante. E ao lado dele um sujeito que interpretava o que ele dizia. Então a pessoa chegava lá, tu tinha que tomar banho, tu tinha que fazer jejuns, abstinências. Então, assim, hoje em dia a pessoa quer fazer consulta sentada numa mesa de café, né? Ou no saguão do hotel, ou no playground do prédio. Eu não aceito. Eu digo, olha, você vai para um lugar que você esteja com privacidade e sem interferências, porque a consulta é uma revelação a dois. Não sou eu que sei tudo e você não sabe nada. No fim das contas, todas as pessoas sabem tudo delas mesmas, né? E aquilo ali é só uma forma de lembrar ou recordar aquilo que ela mesma já sabe e precisa trazer novamente a consciência, né? Então, Ô, bom, não, só uma coisa. Aí você subia lá no alto zigurate, fazia a sua pergunta e o intermediário perguntava para o astromante. Daí ele olhava o céu direto. E aí o que ele visse no céu, ele interpretava e dizia que era a resposta. Era um oráculo instantâneo, assim, né? Então aí, mas só que ele falava aquilo num dialeto, né? De uma espécie de um dialeto que só o assessor ali que entendia e passava para a pessoa. Daí que vem a história da Torre de Babel, né? Dizer que falavam línguas, né? E que Deus confundiu as línguas e que o homem queria chegar ao céu. Isso não é nada disso. Aquilo ali, isso é uma desqualificação religiosa, né? Sempre uma religião tenta ridicularizar a anterior, né? Então, como eles queriam se impor sobre essa cultura mesopotâmica, eles inventaram essa história da Torre de Babel, que é a Torre de Babilônia, que eram os zigurates, né? entendi. Peraí, que eu tô com. Você tá abrindo várias janelas, tô aqui. Eu pergunto isso, pergunto aquilo. Calma. Peraí. Tudo bem. O povo tá aqui falando boa noite. O Maurício chegou por aqui. A menina perguntou se vai ficar gravado. Vai. Enfim, sejam todos bem-vindos. Na medida do possível, eu vou conseguindo conciliar com as perguntas aí. Deixa eu perguntar um negócio. Eu vou relativizar para encurtar, para ver se eu entendi, né? Então, eu trato aqui, por aqui, né, meu trabalho, pessoas com dependência química, pessoas presas, né? Eu chamo prisões da alma e tal. E fica muito nítido que falta uma visão mínima de conseguir entender que comprar tem uma relação com pagar. Tem uma pouca consciência da consequência do que está acontecendo. E aí, Certo. nisso que você está trazendo, essa busca por entender os padrões é uma busca por aumentar a consciência de percepção
É isso? A gente pode ter essa Não, comparação? Só assim, eu não me vejo assim. Eu digo que eu sou nasci com o Sol, Mercúrio, né, retrógrado na casa 13 em Capricórnio, para Aquário. Mercúrio está bem na fronteira ali, Júpiter em Aquário também. Então eu digo que eu sou um curioso, casa 3 persistente, né, Capricórnio. Né? Então, Sol, trígono com Saturno na 11, e essa é uma. curioso que leva a Eu sério, estou né? sempre procurando, buscando. Aliás, eu já fiz muitos, né, mapas também de pessoas com questões de dependência química, de adições e, e tudo isso, e pulsões também, né, que são também formas de adição. E o que me pareceu também que existe é que essas pessoas nascem com uma certa falta de anestésico natural. Então elas têm que procurar alguma coisa que ajude elas a. Elas não conseguem, talvez, encarar a realidade, né? Ou a dureza da vida de cara limpa. Assim. Então, preciso de uma certa almofada e que o próprio cérebro delas, porque a natureza não é perfeita, né? Ela produz em alta escala para produzir o máximo de acerto possível. Mas a capacidade de se autoanestesiar e de se e aguentar e suportar os embates da vida sem precisar de uma fuga, né, ou de uma anestesia, é uma coisa que nem todo mundo tem. Então, e aí facilmente a pessoa pode recorrer a algum meio de obter esse anestésico externamente, e daí começa a dependência, a adição e todos esses problemas. Então, eu sempre falo para essas pessoas que a única coisa que eu sei e que eu vi e que eu mesmo pratiquei que funciona é a meditação com a respiração pranayama, né? Que é Sim. a mente é um incêndio, né? E se você tirar o ar do fogo, ele se acalma, né? Então, é, é essa questão, por exemplo, nasci Vênus e Júpiter em conjunção, trígono, Netuno e Marte. Eu cheguei à conclusão que eu tenho anestesia sobrando, entendeu? Eu sou um hiperprodutor de anestésico mental e psíquico, emocional, o que tu queira. E então, quanto mais eu dou disso, mais vem. É inesgotável, porque é algo que brota. E às vezes que eu experimentei alguma coisa, fez o efeito contrário em mim, me travou, entendeu? Me bloqueou, em vez de expandir qualquer percepção, eu me senti bloqueado. Eu cheguei à conclusão que se tu excita uma coisa que tu já tem demais, que tu tem muito, tu vai causar o efeito contrário, tu vai dar uma travada e não vai ir além. Então, ali já nessa mesma época dos 22, eu vi que eu tomei um porre na minha vida e me senti muito mal no day after, e dali em diante eu já eliminei o álcool e fui eliminando tudo e fiquei natural. Então, assim, eu acho que a pessoa que tem capacidade de ser esse canal, ela tem que aprender a desenvolver a paciência, né? Porque tem que deixar que aconteça, né? Nem é deixar, porque deixar parece que tu está dizendo que tu está controlando. Aquilo tem que brotar, entendeu? Então, muitas vezes a pulsão de buscar essas substâncias também tem a ver com que acaba fortalecendo o ego, né? Tu pode ver que no extremo da adição, a pessoa só vive em função daquilo, né? E ela não tem mais empatia, não tem mais compaixão, ela começa a vender até a própria mãe, se precisar, para obter o anestésico, né? Então, vira, ao mesmo tempo que é um extremo pisciano, né? É o extremo da dissolução gera um Uma núcleo de ego rigidez. muito impenetrável, né? E, e é isso. E outra coisa que eu sempre vi que funcionou bastante bem os AAs, né? Eu acho que aqueles 12 passos e toda aquela questão que eles abordam e aquele reconhecimento e aquela compaixão, eu acho que aquilo é muito poderoso para lidar com isso, né?
É assim. Ô, Bola, eu não vou aprofundar nesse assunto, não, porque eu tô curioso para saber a sua história também, né? Você se recorda quando você teve o primeiro contato com o seu mapa astral, não? Você teve esse Ah, olhão sim, assim, se foi uma reconheceu? amiga minha que calculou e começou a me dizer umas coisas. Daí eu não fiquei satisfeito, pensei, eu mesmo vou ter que estudar essa coisa para poder entender. Isso foi um outro motivo que me levou a buscar, né? Eu queria saber, porque eu vi que tinha um fundamento, entendeu? Eu percebi. E eu tinha já comprado vários livros, mas eu lia uma coisa e lia outra. Eu achava tudo muito contraditório, não havia uma síntese. É, E até que eu é, encontrei em Porto Alegre, né, uma editora chamada FEU, Fundação Editorial é, Educacional Universalista, que era um cidadão que tinha uma certa fortuna e ele criou uma fundação onde ele traduzia e publicava livros de todos esses assuntos e distribuía gratuitamente. Então, num desses livros que eu obtive, chamado A Filosofia Hermética, havia uma menção de que quem quisesse aprender astrologia tinha que achar quem o ensinasse. E eu lá em Porto Alegre pensei, bom, quem é que vai me ensinar astrologia em Porto Alegre? Só tinha a Zóia Onara, que era uma astróloga da rádio, né? E bem popular, aquela coisa de horóscopo. E eu pensei, bom, então isso aí não vai rolar, eu pensei, né? Mas até que um dia eu estava lá no restaurante Macrobiótica, onde eu almoçava todo dia, e uma amiga passou, parou e voltou e perguntou para mim: você quer fazer um curso de astrologia? Eu sempre falo que naquela época existia o orelhão, né? Que eu me senti que nem um orelhão quando cai a moeda e faz a ligação. Eu digo, quero, onde é que é? Aí ela me deu o endereço, e é interessante que essa amiga, que agora, depois de 40 anos, eu fui reencontrar, ela nasceu no mesmo dia que meu avô. Então, meu avô tinha o Sol, ele é 24 de junho, ele nasceu com o Sol conjunção com o meu Urano. Urano na casa 8 em Câncer, né, que está ligado com a casa 4. E então, essa coisa de que a astrologia aparece dentro da minha família, da minha casa, né? Então, é uma coisa. E aí era a Rua Tiradentes, número 260. Acontece que essa rua fica nos fundos do hospital onde eu nasci. Então, assim, é o Hospital Moinhos de Vento, né? Que lá tinha os moinhos de vento onde amassavam a farinha da cidade, né? Antigamente. Então, era o morro do Moinho de Vento Velho do Alemão. Então, eu fui lá nesse endereço, cheguei lá para a primeira aula e era exatamente na casa 4, né? Era onde eu nasci, literalmente, né? Então, e aí era uma senhora que eu já tinha sonhado com ela 4 anos antes. Eu tive um sonho que eu ia numa casa, assim, no meio de uma florestinha, e eu entrava, tinha uma senhora de cabelos brancos sentada numa cadeira de balanço, e no canto tinha o nome de um livro, tipo uma grande bíblia, assim, papel bíblia, e ela falou, ó, nesse livro aí tem a história de todas as pessoas do mundo. Aí eu fui rapidamente procurar meu nome, havia lá meu nome numa coluninha e tinha os anos e o que ia acontecer, mas só que estava tudo em alemão, eu não sabia ler alemão, né? Aí acordei injuriado, né? Mas depois, quando eu encontrei ela, ela era alemã, né? E ela usava efemérides, né? Ainda em livros impressos na Alemanha. E aí eu entendi que aquelas colunas que eu vi no sonho eram os graus dos planetas dia a dia. Então, com um livro de efemérides, né, com a tabela dos planetas, você faz a história de qualquer pessoa do mundo. Ali você pode conversar com qualquer um que você vai saber a história dessa pessoa, de que seja ela de que etnia, de que nacionalidade, de que lugar do mundo ela seja, né? Então ali eu entrei naquela aula em 73, né, era 1973, e sentei lá, fui o primeiro a chegar, aí chegaram mais umas 20 pessoas, entre elas essa que me indicou o curso, e aí chegou e entra a Dona Emi, que era uma senhora cabelo branco, assim, né, e muito vivaz, muito dinâmica, ela já saiu falando,
enquanto ela falava, eu tive a sensação que eu estava ouvindo uma cascata cristalina, assim, sabe? Era um som muito puro. E aí eu pensei, bom, tudo que essa mulher está dizendo, ela não leu em livros, tudo isso vem do coração dela, da vivência dela, e ao mesmo tempo é uma coisa muito antiga, porque era uma cascata no meio de pedras pretas, assim, e eu digo, bom, cheguei na fonte, né? Então, se eu estava procurando uma fonte, eu encontrei. E aí comecei ali aquele curso, né? E eu sempre era o primeiro a chegar, né? Que Sol, Trígono, Saturno, 8 horas em ponto, eu chegava lá. E aí ela sempre vinha ver quem tinha chegado, e uma vez ela chegou e falou assim, o senhor é sempre o primeiro a chegar, né? É assim, você não quer tomar um chá comigo? Eu digo, quero. Aí entrei, eu sentei lá do lado dela, numa sala assim, né, antes da garagem, e ela buscou lá um chá para mim, pegou um pêndulo, botou na minha mão, né, e o pêndulo girava intensamente. Ela falou, o senhor tem muita energia e tal, e começou a contar a história da vida dela, do marido dela. E aí toda vez, toda aula, eu chegava mais cedo para conversar com ela e tomar chá, e assim foi. Até o ponto que ela um dia me falou que estava com um problema, eu vi que ela estava inquieta, e que a pessoa que ajudava ela nos cálculos, nos mapas, ia datilografar o que ela interpretava, ia sair. E eu disse, eu posso lhe ajudar. Pensei imediatamente, foi a segunda moeda que caiu na minha cabeça, assim, né? Digo, bom, essa é a oportunidade de eu saber, mas É eu o estava dedo. achando o curso devagar para minha busca, né? E aí ela disse, mas eu não estou podendo pagar agora e tal, porque estou com uma crise, uma dificuldade. Não, a senhora me ensina que eu estou pago, né? Então fizemos esse acordo, ela me olhou assim profundamente e aceitou. E aí eu fui lá pedir demissão do jornal e pensei, bom, vou ficar aqui 6 meses, um ano, vou aprender o que eu quero e depois volto para o jornal. E isso foi 50 anos Nunca mais atrás. voltou pro jornal. E nunca parou. Nunca mais voltou pro jornal. Não. Aliás, só quando eu tive um cliente meu que era dono do jornal O Dia, e ele chegou para mim e falou assim: Olha, nós vamos tirar lá a pessoa que está fazendo a coluna do horóscopo. Daí eu falei: Você não quer pegar? Eu disse: Não, não, isso aí não posso fazer. Eu disse para ele: não. Daí ele falou assim: Mas tu pode fazer o que tu quiser. Eu digo: Posso fazer o que eu quiser? Pode. Digo: Então tá bom. Aí eu peguei, eles me deram meia página do jornal, desse tamanho grande, né? E aí eu coloquei o círculo para cálculo do ascendente. E eu fazia um aconselhamento tanto do signo solar quanto do ascendente. Então a pessoa podia calcular e ler onde é que estavam os astros nas casas, né, delas. E aquilo deu um grande sucesso, tanto que daí o jornal resolveu fazer um serviço por telefone de aconselhamento astrológico. E aí eu escrevia o texto e um locutor gravava. E Ô, Bola, isso... depois ainda eles fizeram um outro sistema que era em computação. Mas aí houve um problema lá no jornal, houve uma briga e o sujeito que era o editor dessa área foi demitido e a coisa parou. Ô, Bola, esse encontro com a dona Emma foi em que ano? E foi na mesma época que a Cláudia Lisboa? Você chegou antes, né? Que a Cláudia. Sim, A Cláudia chegou bem sim. depois. Foi em 1973. É, a Cláudia, sim, eu, de alguma maneira, ela foi lá, né? Não me lembro os detalhes, assim, precisos, eu não tenho bem claro, mas ela foi lá e numa tarde eu ensinei ela a calcular todas as coisas e aí fizemos o mapa dela e eu vi lá um triângulo, né? Sol, Urano, Júpiter. Eu digo, você vai trabalhar nisso, você vai fazer isso. Ela achou que ela era arquiteta, né? Ela mesmo diz, achou que eu estava maluco, que do dia que eu estava tirando aquilo, né? E aí está, né? Realmente. E aí se criou um relacionamento, assim, uma amizade, e também com o primeiro marido dela, o Bebeto Alves, né? Que eu vinha conhecer logo depois.
e sou padrinho da primeira filha deles, né, a Luna, e depois, assim, ela veio de Porto Alegre para São Paulo, onde eu tinha a Escola Júpiter, né, junto com a Marilu Simonsen, e ela veio... foi um episódio interessante que eu sonhei que ela estava querendo falar comigo, né, que ela estava me escrevendo uma carta. Eu acordei, era 1h da manhã, eu estava em São Paulo, ela em Porto Alegre. Aí liguei para ela e perguntei: você quer falar comigo? Eu estou aqui te escrevendo uma carta, ela falou. Daí, tá, então o que diz a carta? Eu disse, não, eu queria saber se tu aceita eu ir para te ajudar, para trabalhar e tal. Eu digo, venha já, né? Pode trazer todo mundo. Elas foram lá, ficaram lá em casa uns dias, depois ela foi para outro lugar, né? E ali ela começou a calcular e a colaborar. E aí um dia eu resolvi jogar lá na fogueira, assim, disse, olha, hoje não tô numa boa para dar aula, tu não quer dar aula para mim, assim, acho que tu tem condições. Ela ficou meio assustada, diz, não, vai lá que você vai fazer, né? E não deu outra, e daí depois ela mudou para o Rio, né? E ela, sim, foi logo depois que eu já estava lá, um ano mais ou menos, que ela também começou, né? Entendi. Ô, Bola, para a gente entrar nesse tema aqui que você provocou, você quer falar um pouco dessa coisa da mancia, da logia, e como que é essa relação? Eu sei que a gente falou bastante coisa sobre isso, mas só para deixar Então, mais nítido. a manteia, né? A raiz da palavra é mania, da mesma origem a mania, né? Então, para os antigos, assim, é, em Roma, na Grécia, cada um tem e os próprios egípcios, né? Tem o Ba e o Ka, tem um dobro, né? Tem uma entidade dupla, né? No ser humano. Então, e essa entidade é que é subjetiva ou espiritual, como queira chamar, é que corresponderia ao signo. Então, as manias que você tem, por exemplo, um canceriano que tem mania, né, de colecionar selos, né? Um Capricórnio que tem mania de somar e subtrair números, né? Um Peixe que tem mania de ficar sonhando acordado. Então essas manias era efeito do daimon, né? Do demônio pessoal de cada um. Então essa manteia era eles consideravam que aí o intérprete ele era possuído por essa manteia, né? Por essa mania de associar astros e símbolos e fazer essas previsões. Então, é uma coisa que tem um aspecto de comunhão, né? Enquanto que a logia ela diz respeito ao discurso, e todo discurso é de um eu separado, entendeu? Então, na verdade, chamar isso de logia dos astros, ou astrologia, é uma contramão do que ela é, porque, na real, se você for olhar, né, o que aquilo ali propõe é que você e o universo, o sistema solar, o cosmos, é tudo uma coisa só, não tem separação entre você e o cosmos, né? Então, como é que tu vai discursar sobre uma coisa da qual tu não consegue te separar nunca completamente? Então, tu vai estar sempre, na verdade, falando algo que sempre tem alguma coisa sua, que é mais ou menos o que veio a se tornar a visão quântica, né? Que a observação interfere no observado, né? Então, assim, se você souber a velocidade de uma partícula, tu não vai saber onde ela está. Se tu souber onde ela está, tu não vai saber a velocidade. Tu não vai conseguir medir. Na hora que tu mede, tu não está mais vendo. Então, isso aí é uma coisa que os antigos já tinham percebido, né? E que espaço e tempo tem qualidade. Então, se você pega a latitude, longitude e a hora do nascimento, você junta o espaço e o tempo. E diz que isso equivale a uma pessoa, né? Então, quer dizer, isso está em comunhão com esse todo.
E aí tem o Aquário, né, que tem duas ondas, né, e ele está entre o Capricórnio e o Peixes. Então, eu considero que a onda que está para o lado do Capricórnio representa o aspecto racional, estatístico, da predição, né? Então, você observando ciclos, tu pode predizer ou dizer antes, né? Então, o que o Ibope faz é uma predição, porque ele diz antes que tal candidato tem mais probabilidade de ganhar ou de perder. Agora, a previsão é o ver antes. Aí é a inspiração da mancia, né, da mantea, que amplia a consciência, você é inspirado nos símbolos, como nos búzios, como no tarô, como em todos os outros oráculos, você é capaz de tornar a tua mente, a tua consciência infinita. E você pode se deslocar no tempo e no espaço para qualquer lado, para qualquer direção, para o futuro, para o passado, entendeu? Então, essa é a mancia. Então, a mancia é o lado peixes da outra onda do aquário. Então, você tem, na verdade, nesse conhecimento, você tem um lado que é astronômico, né, que é matemático, que é calculável, você calcular um eclipse que vai acontecer naquela hora, só que lá que vai passar na frente e é infalível. Mas o significado que aquilo ali pode ter para cada um, aí vem a interpretação e não a análise, né? Porque analisar do grego é você separar as coisas para entendê-las. E, na verdade, a gente junta. Quando você faz um mapa, você está juntando a pessoa com o cosmos, né? Então, a análise, quem faz a análise é o médico legista, né? Ele tira o fígado, tira o pulmão, tira o estômago, e daí, para saber do que o sujeito morreu, mas mesmo que ele ponha de volta, ele nunca mais tem o cadáver original, né? Aquilo não volta a ser a mesma coisa que era. Então, a mancia é a interpretação, inter, através, preter, é do latim, do francês, tomar emprestado, né? Então, o astromante, ele é uma interface entre os símbolos, os ciclos, os padrões e a manifestação. Então, ele faz essa troca e explica, né? Então, assim, por isso que lá no Zigurate tinha o que fazia a tradução, né, do que o astromante estava dizendo. Você sabe que pouco se fala disso, né? Porque eu fui descobrir isso, pelo menos hoje, né, na astrologia agora, né, recente, eu fui descobrir isso depois, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha que decorar e conhecer o que era aquele significado. Depois eu entendi que a partir daquilo tem uma outra linguagem que reverbera e que de repente o negócio vai para um caminho que não é uma coisa que eu determino ideologicamente, né? É uma interpretação. Sim. Que ela é uma troca, é uma dinâmica. É uma troca, né? Então, que depende de quem está ouvindo. Eu fui entender isso depois. Eu falei, nossa, velho, era isso. Mas você fez o caminho natural. Assim, a primeira parte é você colocar a pessoa nos signos, né? Então você pega a data, nascimento, a hora, Capricórnio, Aquário, Peixe. Depois você tem que colocar o signo na pessoa. Ou seja, onde é que aquela essência manifesta, vibra e expressa essa simbologia, né? Esses arquétipos, esses padrões. Porque cada um aí então tem a capacidade de sintonia, que é o que traz a revelação. Então, porque nascem centenas de pessoas com o mesmo mapa, né? Então não é aquilo ali, é uma aproximação do que é uma pessoa, né? Uma vez eu fiz um estudo num templo budista lá em Três Coroas. Eu pedi licença lá para... Bom, antes dessa história, quantos mapas você já fez? Alguns milhares, sim. Lá na minha página, eu fiz uma coisa meio contando formal e informal, e tudo que eu fiz através de meios de comunicação deve chegar a uns 150 mil, assim, pessoas que eu atingi, mas assim, de consulta mesmo, deve ter, que eu posso dizer que dei
uma por uma tem 50 mil ou mais, entendeu? Uma coisa por aí. Então, Entendi. vi de tudo, entendeu? Então, outra coisa que esse trabalho permite é você enxergar as pessoas, né? E que todas elas têm porquês, todas elas têm motivos, todas elas fazem parte, que não tem como você ficar julgando ou discriminando. Por isso que eu também, e a dona Emi já nos passou essa cultura, nós somos avessos a qualquer coisa que leve ao julgamento, entendeu? Assim, a julgar a pessoa, ou a dizer que isso é melhor, que isso é pior, e todas essas coisas que, na verdade, são infundadas, entendeu? Esse é um círculo, né? E no círculo todos os pontos estão aqui distantes do centro. Então não existe nada pior nem melhor. Um astro não está exaltado e o outro está em queda. Isso é uma bobagem, porque, na verdade, o círculo é só diferente, não tem melhor ou pior, né? Então, se fosse tal fracasso, a natureza não faria mais. Por que ela insistiria em produzir escorpiões cruéis ou geminianos mentirosos e tudo isso? Então, isso é uma miopia interpretativa muito séria, entendeu? Porque vira um sistema de julgamento e de discriminação, né? Então, acho que nosso papel é de acolhimento, é de você sentir e tentar espelhar e entender o que é aquilo, né? E por que Entendi. daquilo. E, enfim, é uma manifestação da natureza. Quem sou eu para dizer que aquilo está certo e que está errado, né? Então, acho que temos que fazer essa interpretação, essa troca, né? De buscar entender nos símbolos. Eu tive um cliente que é assim da contravenção no Rio de Janeiro, né? Do jogo do bicho e ele com certeza fez coisas bem condenáveis assim, né, moralmente. E uma vez ele estava vendendo, eu conheci ele porque ele estava vendendo, ele tinha feito um estúdio e ele estava vendendo um determinado equipamento e eu fui lá na casa dele para comprar esse equipamento que eu havia anunciado. E aí a gente começou a conversar e aí eu disse, bom, então você quer que eu te dê os cheques predatados? Ele falou, não, você não precisa dar cheque. Eu disse, como assim? Eu disse, eu sei que tu vai pagar tudo. Eu digo, tá bom, eu ia mesmo, né? Então, e aconteceu, depois de 7, foi em 7 vezes até, né? E aí um dia ele quis marcar uma consulta comigo. E ele falou, olha, sabe que eu tenho essa vida aí, eu tenho medo, tenho filhos e tal, tenho 2 famílias para sustentar. Daí eu disse assim, tu nunca vai ser preso. Nunca vão te botar na cadeia, você sempre vai ficar fora. E aí tá, passaram-se anos, aí teve uma ocasião que houve uma grande blitz no Rio de Janeiro contra os bicheiros. E prenderam uns 60, 100 bicheiros, assim, foi um strike, né? E aí eu digo, bom, eu olhei ali e tal, passou. Dali um mês mais ou menos, ele me liga, ele falou, eu quero falar contigo. Aí ele veio, disse, olha só, eu sempre achei que aquilo que tu falou era impossível, porque eu sou eu sou braço direito de um dos mais visados. E, e aí eu disse assim, mas eu não entrei na lista e não fui preso, conforme você falou. E disse, mas de onde é que veio isso? Ele falou, por que que os outros foram e eu não? Né? Essa é a pergunta, né? As perguntas. Daí eu olhei e falei assim, o teu avô era uma pessoa muito boa, assim, muito generoso, muito... Ele falou, ah, sim, meu avô na Minas, ele tinha grandes fazendas, e aí o pessoal não tinha onde casar, não tinha onde batizar, então ele construiu várias capelas para os empregados, ele construiu uma escola, ele pagava professor, o padre, pagava todo mundo para atender o povo. Eu disse, olha, o que acontece é o seguinte, você está sacando ainda nos benefícios que o teu avô criou, e isso está te protegendo né, dos problemas. Então, tu é um cara protegido pelo teu avô. Ele disse, realmente, ele me protegia sempre muito. E é interessante que ele tomou um caminho completamente oposto, mas aquele crédito não tinha se esgotado, né?
Sim. Ô, Bola, eu te cortei, você ia contar outra história do templo budista. Eu acabei te cortando e você Ah, sim, foi o pro outro templo lado. budista, eu fiquei querendo avaliar ali, tinham 60 e tantas pessoas, né? Por que que tantas essas pessoas acabam se juntando num lugar para se dedicar, né, a uma comunidade, né, uma sanga, e a toda aquela prática que não leve, né? Uma prática e uma disciplina muito rigorosa, e os retiros, né, tudo aquilo que tem ali. E aí eu falei com a Cadro, né, que é a lama líder lá do, inclusive uma coisa bem extraordinária, né, uma mulher liderando algo assim, foi uma coisa revolucionária que o Rinpoche criou, né, que foi o que trouxe essa corrente para o Brasil. Aí eu pedi para ela, ela disse não pode fazer e tal. Então eu fazia pequenas consultas de meia hora com cada um. E aí eu ia falando algumas coisas, e sempre quando eu dizia alguma coisa mais importante, eles falavam, o Rinpoche também me disse isso. Só que ele falava essas coisas sem nenhum mapa, sem nenhum jogo, sem nenhuma carta, nada. Então, quer dizer, Acessar. a pessoa pode acessar diretamente, quer dizer, isso que se espelha num mapa, num tarô, num búzio, pode ser visto diretamente se a pessoa tiver esse dom, né? Tiver essa sensibilidade, essa percepção, né? Então, Você, oi, pode falar. você pensa que isso vem através de uma evolução, de limpar algo, de conseguir sintonizar alguma coisa nesse sentido, não? Também pode, eu acho que não exclui, mas também eu já vi esse dom em pessoas as mais diversas, assim, e que não tem essa. Eu lembro que tinha uma senhora que botava cartas, ela fumava ferozmente, assim, cigarros, e ela dizia, eu preciso fumar para me engrossar, porque senão eu fico muito vulnerável. Então ela usava o cigarro para ficar mais materializada e não ficar muito, né, astral, assim, ficar muito energética, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que pode aparecer em qualquer nível, para qualquer pessoa. Cada um tem que encontrar como é que funciona melhor. Eu, por exemplo, as pessoas se surpreendem que eu nunca peço dado de nascimento de ninguém. Eu faço na hora, entendeu? Então, eu acho que um fundamento desse saber é a surpresa, é o inesperado, a revelação. Então, para não ter nenhum preconceito de olhar o mapa antes de ficar achando isso ou aquilo, eu prefiro a surpresa, assim, a coisa na hora, entendeu? Então, que era como era lá no Zigurate, entendeu? Na verdade, isso aí é um fundamento, né? É a capacidade de perceber, de se sintonizar, de entrar na frequência. Então, e dessa troca, desse diálogo, vem a revelação. Por isso que eu acho que a consulta é casa 12, é um peixes, assim, é uma coisa sempre que pode revelar algo que vem dessa troca, né? E pode ser também que tenha coisas que nunca sejam acessadas, porque também quer dizer que tem algumas coisas, às vezes, que a própria pessoa não está é, pronta Preparado. para. Eu tenho uma cliente que toda vez que ela vem, não grava, entendeu? Assim, acontece alguma coisa, o computador não grava, cara. Assim, eu ponho tudo ali, como se na metade da consulta está tudo desligado, eu nem vi como é que desligou, entendeu? Então, tem coisas assim muito interessantes nisso, né? Que acontecem nessa, nessa dinâmica aí da consulta, né? Eu acho muito legal. Sabe que eu tô aqui viajando te ouvindo? Porque é o seguinte, assim, tem algumas coisas que você passou, por exemplo, esse lance de classificar o planeta em queda ou em exílio e tal, eu nunca fui adepto disso, porque eu acho que essa classificação ela já pré-diz alguma coisa que a gente precisa interpretar primeiro para saber o que significa aquilo. E uma outra questão também é essa coisa assim, porque eu prefiro fazer o mapa de bate-pronto, né? Sentar e falar assim, vamos lá, vamos falar sobre isso. E aí eu vou trocando com a pessoa, a gente vai. Isso. E
E na escola que eu estudei e tal, né? Alguns professores falam, não, que isso não pode, qual absurdo e tal. E aí eu Lá vi na isso de Gaia, você, para mim é um conheço bálsamo, todo o assim. pessoal lá, conheço a Aí Gaia. eu vi isso de você, para mim é um bálsamo, tá gravado, tá registrado. Eu falei, é o seguinte, o Bola falou que é assim que faz também. É, então é isso, né? Assim, é, acho que cada um tem que encontrar o seu caminho, assim, né? O seu, se a pessoa é, consegue ajudar o outro através de uma visão de sete astros, né? Ok, entendeu? Se ela consegue dessa maneira acabar de algum jeito orientando, ok, sabe? Eu acho que é um terreno muito libertário, né? Esse terreno da Muito livre. interpretação e de como lidar com esses símbolos, né? Então, eu acho que fez parte da evolução da humanidade, um dado momento, essa Morin de Villefranche, né? Que fez botar tudo como se fosse um grande dicionário, né? Uma grande enciclopédia e classificar e catalogar e definir as coisas desse jeito. Na Índia também tem muita observação acumulada, né? No Egito, no Oriente Médio, na China, né? Então, e tem várias camadas de tudo, né? Então, é, a mancia chinesa é eu considero a mais completa e mais complexa de todas, né? Então, eles usam 5.000 estrelas, né? No sistema Nossa. clássico deles, né? Então, e eles juntam ao céu e à terra, né? Então, o Feng Shui faz parte do. Eles não consideram possível você fazer uma interpretação completa sem levar em consideração o lugar que a pessoa está no mundo, sobre a Terra, que a Terra é um outro céu, né? Manifesto invertido, né? Então, não tem sentido. Realmente, isso é uma coisa que é fato, né? Então, tratar o Feng Shui separadamente do mapa astral é um equívoco completo, assim, as duas coisas se juntam. As direções do espaço e do tempo, né, que eles estabeleceram pelo I Ching, né, pelo Tai Chi. Então, eu considero, se eu tivesse tempo e começasse de novo, eu iria começar estudando. Eu tentei até estudar um pouco de mandarim, mas não é muito complicado, né? Muito e toma tempo e eu estou sempre muito atolado de tudo e aí não foi, né? Então eu agora Ô, até Bola, consegui um sistema do, do Museu Britânico que é para aprender a fazer escrita cuneiforme. Então, estou querendo aprender o alfabeto mesopotâmico, que foi a grande revolução, né? Quando conseguiram começar. Aqui tem uma tabuinha de argila, né? ai, que legal. E aqui tem o aqui tem o estilete, né? Que você grava ali. A, eu importei uma coleção de livros da Biblioteca de Helsinki, que é exatamente traduções de observações dessas orientações da astromancia da Babilônia, da Síria, da Mesopotâmia. Então é muito interessante a visão, né, que começa a se formar e eles interpretam tudo, o halo em redor da Lua, o halo em redor do Sol, é isso, assim, o pássaro voando do norte para o sul, né, qualquer coisa, a forma das nuvens, vale tudo, entendeu? Não é só os planetas, a Lua, o Sol, tudo faz parte. E depois isso foi se Bem Plutão na tornando... Casa 9, né? Como? Isso é seu Plutão na Casa 9, não? Não, o Plutão está na 10, né? Está no meio do céu, Ah, tá. em Leão, né? Na 9 quem tá ali? Eu Leão. acho que isso aí é casa 11, né? É, onde Marte em Libra está Junto com o Netuno. Netuno em Libra e Saturno em Virgem.
Sol, Trígono, Saturno, né? Então sempre uma ocasião fui ao Museu Britânico, primeira vez até, e cheguei lá na área da Mesopotâmia, né? Que tem aqueles grandes touros alados, né? Da Babilônia, e aqueles muros, aquela quantidade enorme de objetos e de tábuas cuneiformes. E eu estava lá com a minha segunda companheira e não tinha ninguém, estavam nós dois assim naquele corredor, naquele salão. E eu fiquei inquieto, assim, pô, essas pedras assistiram tudo. Elas estavam lá, né? Elas foram testemunhas de tudo, como isso tudo começou. Eu tenho que falar com essas pedras, eu pensei assim, né? O Capricórnio com Saturno em Virgo. E aí, como é que eu vou fazer para entrar em contato com elas, né? Daí eu vi que tinha um banco enorme, assim, eu disse, vou me deitar aí, vou dormir 20 minutos, eu desligando a minha mente, né? Tirando bola da tomada, eu vou me misturar com essas pedras aí, vou sair com alguma coisa daqui de dentro. E aí eu falei para ela, ó, tu vai dar uma volta por aí, porque eu vou deitar e vou dormir. Ela falou, tu não vai conseguir, ela falou, vai vir um guarda aí, vai te tirar daí. Eu digo, não vai vir guarda nenhum. Aí eu deitei e pum, me apaguei ali, e ela foi. Dali uma meia hora ela voltou, tava lá eu ainda. Né? Então, ali eu pretendo que eu tenha absorvido. Eu saí com a sensação que, bom, agora eu sei mais alguma coisa sobre tudo isso, das raízes, né, das memórias, que essas memórias estão nas paredes, nas árvores, nas pedras, nos lugares, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Ô, Bola, é o seguinte. Tem uma história que eu ouvi você falar, só para dar uma quebrada no gelo, engraçada, que você acordou, acho que foi seu irmão, com um balde d'água, porque alguém sugeriu que você fizesse não era um isso. balde, era uma colher. Era uma colher? Colher d'água. É que meu irmão, né, ele faleceu recentemente e praticamente meu melhor amigo e mais íntimo de todos, né? Então assim, e ele peixes, né, com ascendente em Gêmeos, a lua em Capricórnio, ele tinha a lua quadrada com Netuno, né? Então Netuno em Libra, então ele dormia assim, né? Ele não e a minha mãe me botou no encargo de acordá-lo para ir para a escola comigo, né? E aí todo dia era um inferno, assim, sabe? Eles vinham botando a gravata assim no meio da rua, sabe? Era sempre assim, né? E era um estresse, porque eu detestava ter que acordá-lo, né? Eu achava aquilo uma coisa que eu não queria fazer. Aí um amigo meu, eu comentei, ele falou, pega uma colher d'água, joga na cara dele que ele vai acordar na hora. Eu, muito idiota, né? Eu não sabia ainda o que era peixes, então eu fui lá e fiz, né, cara? Pô, então ergueu-se assim daquelas ondas, né? Dos lençóis, um monstro marinho, né? Ele deu um grito, cara, assim, ele deu e se levantou e veio para cima de mim. Eu saí correndo pela porta do quarto, pela porta da casa, saí para a rua e ele veio atrás, ele queria me estrangular, ele queria me acabar comigo. Daí eu corri, até que ele cansou. E ele era menor que eu, né? Então, mas eu vi que se eu ficasse ali, ele ia me triturar, né? Porque eu estava valendo por uns 3, assim. Então, daí eu aprendi. Depois, quando eu estudei astrologia, né? Comecei a ver a coisa do peixes, eu digo, cara, aquilo ali foi até eu pedi desculpas depois para ele, né? Disse, pô, aquilo que eu fiz realmente é inominável, é imperdoável. Então, ele aprendeu a tocar violão ouvindo os outros, assim, ele tinha um dom para captar as coisas, assim, extraordinário. Ele tinha conjunção Sol-Júpiter em peixes, né? Então, era um grande médico, músico, humanitário, ele estudou astrologia também. Eu tenho um caso raro na minha família, que tem eu, o Silvio e o João Batista. O João Batista se formou em física e astronomia e também sabe calcular. E ele passou até 3 meses também lá na Dona Emi, que eu levei ele. Ele ajudou ela lá também porque era uma forma de aprender, né? Ficar ali calculando e datilografando era um meio de aprendizado, né?
Então, Sim. tem esses três, assim, né? Numa família meio raro, assim, né? Porque já tem um astrônomo físico, outro médico e músico, e eu no meio que fiquei jornalista e astromante, astrólogo, tudo isso, né? Ô, Bola, para finalizar, você que já tem, né, essa vivência toda hoje, com esse boom da comunicação, né, internet, tudo que está acontecendo hoje, como que você enxerga isso e a astrologia que está acontecendo agora, essa comunicação rápida, essa coisa mais... Sempre ela se adaptou e se tornou, né, um dos primeiros impressos, depois da Bíblia, a primeira coisa que começou a se imprimir foram efemérides. Né? Então, sempre a escrita cuneiforme, a primeira coisa que escreveram foram previsões astrológicas. Né? Então, esse conhecimento, que é um conhecimento uraniano, ele está sempre up to date, ou na frente mesmo de tudo que vem aí. Então, por exemplo, quando surgiram as calculadoras, né, científicas, a primeira vez que eu calculei posições de astros foi numa HP 42, e passava uma fitinha e ela, numa impressora acoplada, ela cuspia uma tira assim com a posição dos planetas. Depois fui para um outro que era com fita cassete, né? O programa era gravado numa fita cassete. Era um computador, como é que era o nome? Agora eu não vou me lembrar. Commodore. E aí depois veio o BASIC, né? Então, o BASIC foi a linguagem dos primeiros do Apple, né? Então, assim, quem transcreveu os algoritmos das órbitas dos planetas para uma linguagem BASIC foi um engenheiro da NASA que gostava de astrologia. Então, dali começou o software. Então, em 76, eu comprei o primeiro Apple II Plus, que custou $6.000 e tinha 48K de memória, 1 MHz de velocidade, e o disco dele era 128K. Mas eu fazia, e tinha uma impressora, e eu fazia os trânsitos e as progressões impressas, levava 2 horas, mas fazia. Né? Aí Legal. surgiu o modem. Né? Aí eu, com o modem, eu entrei, em 84, eu entrei no computador da NASA com uma ligação de escada via modem. E examinei o computador da NASA com esse Apple, sem ter ainda browser, não tinha, era tudo comando de teclado. Naquela época era meio nerd, depois eu larguei disso, meu filho que me ajuda a resolver as coisas. Então, eu acho que sempre vai se adaptando. Agora vem aí a inteligência artificial, por exemplo, a famigerada revolução solar, né? É uma coisa que eu digo assim, geralmente é a mesma coisa que tu entrar num bar e pedir, ao invés de pedir uma cerveja, tu pede uma Brahma, né? Então tu toma a coisa pela marca. E a Revolução Solar foi um artifício criado na antiguidade para poder fazer previsões, porque você observar o céu, conseguir calcular um mapa no dia, é mais fácil do que tu projetá-lo. Né? Então, isso se tornou um artifício. Mas quando surgiram os computadores e se tornou possível você calcular com muita precisão e a longo prazo as posições dos astros, isso ficou superado. Uma revolução solar tem vários furos, por exemplo, ao longo do ano, Júpiter muda de signo, passa por outra casa, Marte, todas essas coisas giram, né? E nada fica daquele jeito. Então, tem alguns que querem interpretar o mapa da revolução solar divorciado do mapa natal. Acho que isso não faz sentido, porque aquilo é o mapa daquele momento, não é do teu. Tu tem que comparar como é que aquilo está conectado com o Natal, porque aquele Natal é o teu DNA, né? É a mesma coisa, você agora não é mais um bebezinho que tu foi, mas o DNA continua o mesmo.
Então, a interação dessa pessoa agora que tu é com a tua origem é que muda, mas, na verdade, a base continua aquela, né? Então, eu uso a revolução como um sistema acessório. Eu acho que a progressão e os trânsitos são muito mais Legal. eficientes e importantes. E tem também a questão que eu acho que é o grande furo que ainda tem nisso, nesse saber, ou um vazio que tem nesse saber, é o destino coletivo. Né? Que, por exemplo, no tsunami lá do Japão, em poucas horas morreram milhares de pessoas, né? Então, assim, como é que você... Morrer não é qualquer evento, né? É um evento que encerra a tua trajetória no planeta, né? Então, como é que tantas pessoas se reúnem ao mesmo tempo para passar pela mesma experiência, né? Pessoas de todas as idades, etnias, naquela Sumatra, ou na bomba atômica de Hiroshima, 120 mil pessoas foram mortas, algumas evaporadas, né? E tem uma coisa muito interessante que é o mapa do japonês que sobreviveu às duas bombas. Ele chegou e ele era vendedor da Kawasaki. Ele chegou de manhã, chegou num dia anterior em Hiroshima. Aí de manhã caiu a bomba e ele fugiu para Nagasaki. Aí 2 dias depois caiu outra bomba. E ele sobreviveu às duas, até os 90 e tantos anos de idade. Então, tu vê, né, que tem alguma coisa... E tu vê, a primeira bomba ele sobreviveu porque o prédio que ele estava colapsou e formou como se fosse uma gruta. Ele ficou no meio de camadas de cimento muito largas e ficou soterrado ali no meio daquela gruta. Depois ele conseguiu sair, quer dizer, ele não tomou a radiação que todo mundo tomou, mas que coisa é essa que ele está naquele lugar, naquela hora, naquela circunstância que ele permite ele sobreviver, né? Então, Sim. essa questão dos destinos coletivos, né? Como é que tem pessoa que não embarca, né? Tem aquela pessoa que não vai e o avião cai e a pessoa não foi, né? Então, eu tinha um cliente que ele tinha casado, né, homoafetivo, e ia passar a lua de mel em Paris. E aí foi para o aeroporto, para aquele voo que saiu do Rio para Paris e que caiu no Atlântico, né? Mas ele chegando no aeroporto, ele se deu conta que o visto dele estava expirado. Aí o companheiro dele deu um ataque e xingou, brigou com ele e tudo. Você me fez trocar minhas férias para fazer essa viagem e tal. Ele me contou toda a saga, né? Aí foram para o hotel, né, para depois voltar para São Paulo. E aí de manhã cedo ele começou a ver o celular dele cheio de ligações, né? E aí que ele ficou sabendo que o avião tinha caído. E aí o companheiro dele, quando soube, se ajoelhou, beijou os pés dele, falou que tinha salvo a vida dele. Ele ser tão desligado, o cara sagitariano, né? O rapaz esse. E ele ser tão distraído, desligado, acabou salvando a vida deles, né? Então, isso também é a questão, a pessoa que não embarca, né? Quem é que não vai, quem é que desiste, né? E aquilo muda. Então, eu acho assim que falta no sistema astros que se movam assim a razão, digamos, de 72 anos, 1 grau. Então nós vamos ter, Entendi. e já tem, né? O Sedna, o Make-Make, vários astros que foram descobertos no cinturão de Kuiper. Então tu vai ter ciclos que vão abranger gerações e que agora não tem, entendeu? Então, o mais lento que tem aí é o Plutão, 240 anos, né? Mas precisaria, para juntar pessoas de todas as faixas etárias numa mesma circunstância, teria que estar um sistema de astros muito mais lentos do que esse que a gente tem aí. Mas eles já estão aparecendo, a Eris, Sedna, eu já coloco, à medida que vai entrando no software, eu já uso Eris e Sedna, né? Estou observando e perguntando para os clientes e buscando
verificar as previsões para constatar, né, para confirmar a atribuição simbólica. Eu acho que no início o círculo, a esfera zodiacal era de todas as constelações. Esse achatamento na eclíptica foram os gregos que fizeram. Se tu pegar um gomo do Áries e subir e descer nas constelações, tu vai ver que todas elas têm alguma coisa entre si. Então, eu acho que no futuro o mapa vai virar de novo uma esfera holográfica 3D, entendeu? Então tu vai poder girar aquilo e tu vai ver todo o gomo, não só a eclíptica. E fazer uma passagem igual naquele filme lá, o Doutor Estranho, né? Ele materializa, você vai mexendo assim, ele... Eu tive um sonho disso daí, então depois eu encontrei duas pessoas com quem eu desenvolvi o início de um programa em C++, que era para ter já uma esfera 3D, mas depois isso não evoluiu. Então eu já estava buscando, porque, por exemplo, os trígonos, as quadraturas, os aspectos são diferentes conforme a latitude, né, e a declinação, mas é uma coisa que fica difícil. Você tem que fazer uma impressão, uma lista à parte, né? Então, nesse sistema vinha tudo já, o próprio sistema já indicaria, né, a existência dessa correspondência, né? Ô, Bola, eu ficaria aqui horas te ouvindo, bom. tô aqui viajando aqui. Mas deixa eu te falar um negócio. Duas coisas importantes, assim. Eu queria que você registrasse esse projeto que vocês estão fazendo, que é registrar a história da Dona Emma. Acho que sempre que você aparecer, acho que é legal falar disso. Sim, E também você divulgar aí como te achar, se você está dando algum curso, se você... Enfim. É fácil, é www.alobola.org. Então Alobola, Certo. põe Alobola aí que você vai. Alobola é igual de trás para frente, né? É um palíndromo, né? Então é só botar. Eu no momento não estou dando cursos, mas eu estou sempre postando e palestrando e às vezes faço umas lives e vou assim, entendeu? Então é isso. E o livro que vocês vão fazer, Tem né? um livro que ficou 40 anos parado, até que a gente conseguiu articular uma maneira de finalizá-lo, né? Porque tinham coisas faltando que precisavam ser completadas enfim, uma parte o filho dela fez e depois ainda ficou para ser revisado e refeito. E finalmente, 2020 para cá, né, na pandemia, a gente construiu aí um grupo que levou à frente isso e nós vamos fazer numa base de autopublicação, né? Aquele tipo um livro, né? Que você vai ser vendido por encomenda. E é muito interessante porque é um livro onde ela faz uma certa reflexão autobiográfica, né? Que se junta com as descobertas, as experiências, as visões dela da astrologia. Ela é uma pessoa extraordinária, né? Uma aquariana, nascida com Sol e Júpiter em Aquário, a Lua cheia em Leão, né? Urano está em Sagitário, insistiu com Sol e Júpiter. Ela é uma pessoa de uma intuição e de uma visão e de uma percepção incrível, assim, realmente extraordinária e que você pode ver. A gente está trazendo agora nessas lives, uma vez por mês, pessoas que estudaram, se formaram e a partir dela, né? Então, dá para ver lá no site emamacheville.org, você encontra lá já essas lives, né, que estão no YouTube. Enfim, é uma pessoa também de um humanismo, uma generosidade, e uma visão assim muito incrível, né? Então, é isso. Estou à Te agradeço disposição, se aí. quiser alguma outra vez a gente conversar sem problemas. Te agradeço demais, assim. Para mim, um presente sempre. Ótimo, Presente vamos em aí. Te frente. agradeço. E por se Vai estar move, como dizia convidado. o Galileu Galilei, né? Então, quem se Vamos em move é a frente. pessoa, né?
e nós vamos ao encontro. É um encontro, a gente se encontra com os astros, né? Não é o Plutão que vem. Tem uma visão personocentrista da astrologia que é muito, muito chata, né? Porque a pessoa fica tudo achando que vai acontecer com ela, né? Bom, isso é um assunto para uma outra conversa, né? Então, essa projeção no futuro da própria persona gera uma ilusão, né, de que o astro vai isso, que o astro vai aquilo, e a pessoa começa a ter um tipo de gente que sofre por antecedência, tem outros que viajam, né, porque dá para falar qualquer coisa que quiser nesse assunto, né, tem uma liberdade de expressão muito grande, então também tem muita bobagem, né, tem muita coisa que... há uma falta de revisão e de autocrítica e de reflexão sobre essas coisas, né? Então, a pessoa diz o maior absurdo. Tinha uma que veio me perguntar, não, porque vai ter uma guerra mundial, vai ter uma guerra mundial. Você não vai ter guerra mundial nenhuma, eu falei para ela. Não, mas porque Marte, que não sei o quê. Então, espera e senta para tu ver que não vai ter. Ah, vai ter guerra atômica, não vai ter nada disso. Aí pronto, aí passou, mas ninguém vai lá e se retrata, né? Não tem essa... É por isso que também não é uma ciência, né? Não tem esse rigor, né? Mas eu acho que tem que ter um bom senso e um humanismo, né? Tem coisas que mesmo que tu tenha absoluta certeza, tem que saber como dizer, ou talvez não seja nem o caso de falar, né? Dependendo de quem é a pessoa, as circunstâncias, as questões que estão envolvidas, já vi coisas absurdas, assim, né? Terríveis. Imagino que sim. A pessoa que veio, que disseram para ela que ia morrer, deram até a data, tudo certo, assim, e claro que não morreu, né? Então, isso aí tem muitas coisas aí que tem que ter muito cuidado, né? Como é que lida com isso. Muita responsabilidade, né? Exatamente. Mas, enfim, sinta-se abraçado. Muito obrigado, vamos em frente, conte comigo. Um abraço. E Tá para bom. quem estava aí, ficou, um abraço também, tamo junto. Tudo bom, Rodrigo, vamos nessa, vamos em frente. Valeu. Tchau. Um abraço.